Olá, vamos começar hoje nossa conversa sobre um tema bem profundo: a busca pela paz autêntica. A gente vai se basear nos trechos de O Preço da Paz Autêntica. E olha, logo de cara, o texto já solta uma ideia forte, né? Diz que essa paz é absolutamente possível. Isso. E não é algo assim para depois, para o céu. Exato, é aqui e agora. Isso já mexe com a gente, né? Com certeza. Mas o que me pegou mesmo foi o tal do preço. Não é grana, não é nada material. Uhum. O texto fala em autenticidade absoluta, inegociável. Ok, o que será que isso quer dizer na prática? Né? Vamos tentar entender isso melhor. Sim, é uma colocação bem radical, eu diria. Nosso objetivo aqui, então, é explorar essa visão de paz, entender esse custo da autenticidade e, bom, ver onde isso leva segundo o material que a gente tem. É uma proposta e tanto essa da autenticidade total. Vale a pena a gente olhar com calma como a fonte desenvolve isso. Me chama muita atenção essa coisa da paz ser algo presente, sabe? Palpável. O texto insiste nisso. É sim absolutamente possível. Aqui e agora. Pois é, não é para ficar esperando cair do céu. Não mesmo? E sobre o preço, essa autenticidade absoluta e negociável, o texto detalha, né? Fala que exige uma postura firme pelo legítimo. Ah, sim. E menciona também, espinha ereta diante da verdade. E coragem, né? Isso, coragem de se posicionar pela justiça. E falando em justiça, o texto faz uma distinção curiosa. Diz que não é a justiça bajulada pelos zumbis do politicamente correto. Uma linguagem forte, né? É bem direta. E aí descreve como uma justiça que incomoda, que queima máscaras. O que seria essa justiça alternativa, então, na visão do texto? Olha, pelo que está nos trechos, parece que essa justiça vem de dentro, sabe? De princípios alinhados com a sua verdade, não buscando, assim, aplauso social. Entendi. A ideia apresentada é que ela meio que desafia o conformismo e o status quo. Por isso incomoda, queima máscaras. Faz sentido, dentro dessa lógica. E o texto até complementa, né, dizendo que nessa visão, Deus é quem testifica do pecado, da justiça e do juízo. Coloca numa esfera mais. Fundamental. Então, a fonte dessa justiça, pelo que o texto diz, não está lá fora, em validação social ou mesmo religiosa, assim, formal. Exato. O argumento do texto aponta para dentro, para um mergulho nu e cru na alma. É daí que viria essa justiça. E isso reforça muito aquela outra ideia do texto. O único julgamento real é o que você faz de si mesmo. A responsabilidade fica toda no indivíduo, né? É uma visão bem individualizada da responsabilidade. Sim, não que ignore consequências externas, claro, mas a prioridade é esse alinhamento interno. E o fascinante para mim, na argumentação do texto, é como ele liga essa autoavaliação constante com uma imagem do pós-vida, digamos. Como assim? Descreve um encontro com a sua própria essência, né? A sua luz ou trevas. E o ponto-chave, sem aplausos ou condenações externas. Tá, mas e qual a conexão disso com o agora? Com a vida aqui? Ah, aí que está o pulo do gato do texto. Essa avaliação lá no além não seria algo futuro e desconectado. Seria um reflexo direto, um espelho mesmo, da autenticidade ou da falta dela que se viveu aqui e agora. Entendi. Então a consequência é imediata. Exatamente. A qualidade da sua experiência agora seria o reflexo dessa autenticidade. Certo. Então, para resumir, os pilares para essa paz no presente, segundo a fonte, seriam autenticidade no pensar, justiça no agir e verdade no ser. Esse é o preço. Esse é o preço. E as recompensas? Se a pessoa paga esse preço, o que ela ganha, segundo o texto? Aí é onde fica realmente interessante. As recompensas descritas vão muito além de só não ter conflito, sabe? O texto fala de um estado interno de alegria serena. Alegria serena. Isso. E de um amor que pulsa sem depender de ninguém. E uma sensação profunda de plenitude. Parece bom. E o interessante é notar a lógica do texto é justamente essa entrega, a autenticidade que liberaria a pessoa de ficar buscando validação fora, sabe? E aí daria acesso a essa fonte interna de contentamento. E essa paz, ela teria características próprias. Sim, o texto descreve como sólida, silenciosa e inabalável.
A ênfase toda está na independência dela das circunstâncias externas. Não depende do que acontece fora. Exato. Seria um estado de ser mesmo, não uma condição que depende do ambiente. Então, para a gente amarrar a perspectiva desses trechos, a paz genuína é vista como um estado interior, né? Conquistado por uma autenticidade radical, podemos dizer. É uma boa palavra, radical. E um compromisso com a verdade e a justiça internas, sem precisar de aprovação externa. Exatamente isso. E, sabe, isso deixa a gente com uma reflexão importante que vem direto dessas ideias do texto. Qual? Bom, se o julgamento que importa é o interno, e as consequências disso já aparecem no presente, como o texto sugere, Uhum. fica a pergunta: em que áreas da nossa vida hoje, do dia a dia, essa tal autenticidade inegociável talvez seja mais necessária? Ou mais transformadora, agora mesmo? Boa pergunta. Onde é que esse posicionamento firme faria a maior diferença na experiência que a gente tem agora? Uma excelente questão para a gente pensar, né? Bom, fechamos aqui essa nossa exploração sobre o preço e as recompensas da paz autêntica com base nesses trechos de O Preço da Paz Autêntica. Fica aí a reflexão sobre o que essa autenticidade radical pode significar para cada um.